Olá, meu nome é Alan Leon e estamos aqui para mais uma aula de administração. Hoje nós vamos aprender as funções da administração. Qual é o papel do administrador, como ele decide, qual é o nível hierárquico das decisões e como essas decisões elas podem ou não afetar a empresa. A primeira parte que a gente vai estudar é os níveis da administração, ou seja, em quais níveis que as decisões e aqui cabe cada nível decidir. Vamos lá. Começando, a gente divide a administração em 3 níveis. Primeiro, nível institucional, onde ocorrem as decisões de nível estratégico. Essas decisões, elas tratam das políticas organizacionais, a missão, a visão, os objetivos, as decisões que afetam a organização como um todo. O segundo nível é o nível intermediário. Nela, nós temos as decisões de nível tático. Essas decisões, elas tratam de cada unidade de negócio, ou seja, o departamento de finanças, o plano financeiro, ele é decidido nesse nível, como vai ser o processo produtivo, como vai ser a administração, o gerenciamento. E no último nível, nós temos o nível operacional. Nela ocorrem as decisões operacionais, que é a delegação de cada tarefa, de cada operação, como vai ser cada tarefa, como que vai ocorrer o desempenho, como o administrador, ou melhor, como no chão de fábrica o supervisor ele vai passar a tarefa e como cada trabalhador vai ter que desenvolver essa tarefa. Então, cada nível de decisão ele tem um impacto diferente e num lapso de tempo diferente. E geralmente, a nível institucional, as decisões elas são pensadas por um longo prazo. Ou seja, num prazo de 5, 10 anos, quais vão ser as políticas da empresa, como a empresa vai lidar com uma questão macroeconômica, como a empresa vai trabalhar diante de uma instabilidade de governo ou diante de um crescimento da economia. No nível intermediário, elas são decisões de médio prazo. Decisões que podem afetar 6 meses, 1 ano, até 2 anos da empresa. E aí no nível operacional, as decisões elas sempre são a curto prazo. Desde aquelas decisões que podem afetar agora, hoje, diretamente a empresa, diretamente aquele processo produtivo, até as decisões que podem afetar em 1 semana, 1 mês, as atividades dentro da empresa. Como funciona o nível de hierarquia dessas decisões? Como a gente já estudou, no nível estratégico, a gente pensa no porquê deve ser feito e no quando deve ser feito. Essas decisões elas são tomadas geralmente pelos presidentes, pelos diretores, pelos sócios dessa empresa, e eles vão ter essas macro decisões dentro da empresa. No segundo nível, no nível tático, a gente tem o onde fazer, o como fazer. Essas decisões elas são tomadas pelos gerentes, pelos coordenadores da empresa. No nível operacional é o que fazer, o que vai ser feito naquele momento. E ela é tomada pelo técnico, pelo trabalhador operacional ou por um supervisor imediato. Se a gente prestar atenção, essas decisões elas têm um nível de complexidade. Então, essas decisões elas são mais complexas e a complexidade ela baixa. Então, a decisão tática ela é menos complexa que a estratégica, a operacional é menos complexa que a tática. Só que a aplicabilidade dessas ações, ou seja, o impacto dentro da organização, ocorre mais rápido nessa decisão, menos rápido nessa decisão. E essas decisões estratégicas, geralmente elas vão ser percebidas pela empresa num longo tempo. Agora, a gente vai trabalhar as competências essenciais do administrador. Vocês já pararam para pensar o que um administrador precisa saber para que ele consiga administrar bem uma empresa? Geralmente, numa empresa, o trabalhador ele é um ótimo trabalhador, ele desenvolve atividade com muito zelo, com muito cuidado, ou ele é muito hábil no desenvolvimento daquela atividade, e a empresa promove ele, coloca ele como um chefe, como um responsável. E aí, na administração, na gestão das pessoas, ele, que era um ótimo profissional, às vezes não é um bom administrador, ele não é um bom gestor. Por que ocorrem essas decisões?
Por que ocorre essas coisas e por que isso ocorre? Justamente porque as habilidades que a gente precisa para fazer bem uma tarefa não são as mesmas habilidades que a gente precisa para ser um bom administrador, um bom gestor, em qualquer nível da organização que a gente viu no slide anterior. Vamos lá. A primeira competência que o administrador precisa é o conhecimento. É saber, tanto no nível operacional, quanto no nível estratégico, o que deve ser feito. É o que a gente chama de know-how. Mesmo que não seja ele que faça, ele tem que saber o como é feito. A próxima habilidade que ele tem que ter é aprender a aprender. Um administrador ele deve aprender sempre e ele deve estar disposto em todos os níveis da organização a receber o conhecimento de todos os níveis da organização. Tanto aprender talvez com um gestor ou aprender até lá dentro no chão de fábrica mesmo, com o trabalhador que está operando, com o trabalhador que está desenvolvendo essa atividade. E depois sempre buscar ampliar o conhecimento. O quanto de conhecimento é suficiente para um administrador? No mundo onde a economia e as informações e o conhecimento ele cresce exponencialmente a cada ano, o administrador ele tem que acompanhar sempre essa evolução. Ele sempre tem que seguir a evolução do conhecimento, ele sempre tem que estar se atualizando para que ele esteja sempre à frente e consiga visualizar de uma forma muito positiva e talvez até antecipada todas as questões que podem influenciar a empresa, tanto no ambiente microeconômico, no ambiente macroeconômico, no ambiente externo ou interno à empresa. A segunda coisa que a gente verifica são as habilidades. É o saber fazer. Você tem que... mesmo que o administrador, às vezes ele não está executando a tarefa, ele tem que ter um conhecimento mínimo de como é feita a tarefa, às vezes até num detalhamento grande. Para quê? Para que ele consiga as suas decisões macro, elas não interfiram nas decisões micro. Como assim? Às vezes uma decisão gerencial não é obedecida pelo seu funcionário no chão de fábrica, porque ele fala, olha, essa decisão, mesmo que tomada pelo gestor dentro da linha de produção ou dentro do escritório, ela não pode ser feita, ela não tem execuibilidade. Depois, ele tem que ter uma visão sistêmica, ele tem que conhecer a empresa como um todo, para que ele consiga enxergar todas as correlações que a sua decisão ele pode tomar. Então ele tem que ter a visão do financeiro, ele tem que ter a visão da produção, ele tem que ter a visão dos recursos humanos, ele tem que ter a visão do trabalhador, ele tem que ter a visão do gestor, a sua visão tem que pensar no desenvolvimento da equipe, ele tem que pensar também no lucro da empresa. Depois, habilidades de liderança e, consequentemente, negociação. Hoje, um administrador, mais que chefe, ele tem que ser líder. A forma com que esse administrador ele leva a equipe interfere diretamente no resultado de uma empresa. Depois, ele tem que ter uma ótima capacidade de julgamento, que é saber analisar os fatos. Ele tem que ter uma análise impessoal, uma análise objetiva, que consiga enxergar com a visão sistêmica que a gente já falou, conseguindo entender todas as partes se for numa discussão, ou todos os fatores se for numa decisão estratégica. Saber avaliar a situação. Depois ele tem que ter um espírito crítico. Um espírito crítico não é aquela pessoa que critica tudo. É aquela pessoa que consegue ver um fato e saber exatamente o que está certo e o que está errado. Independente do que as partes possam falar. Independente se é uma discussão entre o gestor e o funcionário, ele consegue sintetizar essa informação e aplicar isso e colocar isso de uma maneira positiva para eles. Depois, ele tem que definir prioridades. A função principal do administrador dentro da empresa talvez seja essa. Saber o que tem que ser feito primeiro ou saber qual recurso tem que ser empregado primeiro. Definir prioridades está ligado a toda a parte de otimização de recurso, otimização de pessoal, otimização do uso dos seus equipamentos e da sua máquina. E por último, atitude.
Um administrador tem que saber fazer acontecer. Não adianta ele ter o conhecimento, não adianta ele saber, não adianta ele ser bom no julgamento, se ele não consegue colocar a sua equipe para trabalhar de uma maneira proativa. Então, ele tem que, primeira coisa, ter espírito empreendedor. Ele tem que conseguir enxergar as possibilidades antes e colocar a equipe dele para trabalhar em prol dessa atividade. Depois ele tem que ser inovador. Ele tem que ser o agente de mudança dentro da empresa. A mudança sempre tem que partir do administrador, do gestor. Por quê? Porque é ele que está na vanguarda, é ele que tem o poder de decisão e é ele que tem na mão todas as competências, todas as habilidades. Vamos lá? No próximo slide, a gente divide nos níveis administrativos. Então, essa pirâmide, que a gente viu alguns slides atrás, no nível estratégico, o administrador ele tem que ter habilidades conceituais. No nível tático, as principais habilidades são humanas. E no nível operacional, as habilidades elas são técnicas. Como vocês percebem nesse slide, ele não tem que ter só as habilidades conceituais. Ele tem aqui também esse tanto aqui, um pouquinho das habilidades humanas e só esse pouquinho aqui das necessidades técnicas. Por quê? É porque ele vai fazer as decisões macro da empresa. Ele tem que saber todos os conceitos, toda a visão micro e macroeconômica, ele tem que saber planejamento estratégico, ele tem que saber todas as diretrizes da empresa. No nível tático, que é a média gerência, as principais habilidades são a humana. Por quê? Porque é esse cara aqui que vai pegar tudo o que foi decidido e tudo o que foi planejado aqui e vai apresentar para a sua equipe do operacional. Então, ele que vai tratar diretamente com o profissional, diretamente com a pessoa que está lá produzindo, diretamente com a pessoa que está prestando serviço, com a pessoa que está atendendo o público dentro da empresa. Por isso que as habilidades humanas deles têm que ser mais importantes. É que a gente entra no slide anterior, a capacidade de liderança, de motivação, ou até o senso crítico, o julgamento. E no nível operacional, a pessoa tem que ter o conhecimento técnico. É realmente o saber fazer, é a habilidade de montagem, é a habilidade de processamento, de acordo com as atividades que essa pessoa está fazendo dentro da empresa. Agora, a gente vai trabalhar as funções do administrador. Quase todo concurso que trabalha com administração, ela vai trabalhar essas 4 questões em alguma das suas questões. As funções do administrador, a gente já deve ter visto lá na primeira aula, se você está acompanhando as aulas desde o começo, ela entra planejamento, organização, direção e controle. Na verdade, essas ações, elas são ciclo, ou elas são cíclicas. Você sempre vai estar planejando, você sempre vai estar organizando, sempre vai estar tomando as atividades de direção, sempre vai estar tomando ações de controle, e aí, de acordo com o controle, você volta e refaz um planejamento, refaz uma meta, refaz um objetivo. Então, você sempre vai estar dentro desse ciclo, tomando decisões administrativas, tomando decisões com a sua equipe, tomando decisões talvez com os diretores acima de você, ou se você for um diretor, tomando decisões que afetem toda a sua empresa. Vamos estudar mais detalhado cada uma delas? A primeira é o planejamento. Planejar antecipadamente é o que deve ser feito para alcançar determinado objetivo organizacional ou meta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar, analisar, colocar toda uma equipe junto e planejar o que você quer para a empresa. Ninguém consegue chegar a um lugar se ele não sabe aonde é esse lugar que ele quer chegar. Por isso é a importância do planejamento. É você pensar para a empresa numa visão de longo prazo, ou seja, o que a empresa ela quer ser daqui 2 anos, o que a empresa ela quer ser daqui 5 anos, o que ela quer ser daqui 10 anos e como ela quer ser reconhecida daqui 20 anos. Isso faz parte do planejamento. Começando no nível macro, qual é o objetivo dessa empresa e qual é a missão dessa empresa. A missão ela tem que ser uma coisa que motiva a empresa a ir sempre além, que motiva a empresa e motiva todos os funcionários em todos os níveis a fazer um pouco mais. Depois, examinar as alternativas. O que pode ser feito diante de todo aquele cenário que está exposto? Qual é a melhor alternativa? O que acontece se a gente tomar uma decisão A?
Se a gente tomar uma decisão B, o que acontece? Se a gente tomar uma decisão C, o que acontece? Diante desse contexto, qual é a melhor alternativa? Depois, analisar a necessidade de recursos. Às vezes uma alternativa ela parece mais viável, só que com os recursos que você tem, você só pode fazer uma outra alternativa. E com base nos recursos que você tem, nas opções que você tem, aí você começa a criar um plano estratégico. Você cria as estratégias que a sua empresa vai ter. A minha empresa está perdendo mercado, a minha estratégia vai ser desenvolver um novo produto para alcançar um novo mercado. Minha estratégia pode ser retirar o mercado do meu concorrente. Minha estratégia pode ser trocar o nicho de atuação dela, ampliar o leque de produtos. Todas essas macroestratégias, elas entram no planejamento. Depois do planejamento, a próxima etapa é a organização. A organização visa a estruturação, reunindo as pessoas necessárias, os equipamentos necessários, de acordo com o planejamento que a gente efetuou para alcançar um objetivo organizacional. Dentro da empresa, todas as ações, não importa se a ação ela vai ser tomada no chão de fábrica, que é o nível operacional, ou pelo presidente da empresa, ela sempre tem que ter como objetivo alcançar os objetivos organizacionais, alcançar aquilo que a organização entende como mais importante para ela. Como isso é feito? Primeira coisa, desenhando cargos e tarefa. Como essa empresa ela tem que ser estruturada, qual é a melhor estruturação do seu organograma, como tem que ser os níveis hierárquicos e o que cada nível vai fazer. Depois, ele cria toda a estrutura organizacional. A empresa precisa ter um setor de finanças, ela não precisa ter, os recursos humanos, ela vai ter que ter o treinamento próprio ou não, recrutamento próprio, seleção ou não. Tudo isso é feito durante o processo de organização. E depois, coordenar os trabalhos. É o administrador estando presente na execução da atividade, acompanhando, se possível, em todos os níveis. E depois estabelecer políticas e alocar os recursos, aquele que ele já levantou na etapa do planejamento, os recursos que eram necessários. Ele tem que decidir qual é o melhor lugar para colocar aquele recurso, ou seja, aonde eu vou aplicar o meu recurso, seja ele recurso financeiro, mão de obra, maquinário, de modo que eu atenda o meu objetivo organizacional, utilizando-se e obtendo a maior lucratividade possível. Depois é a função de direção, que é conduzir e coordenar o pessoal na execução das tarefas antecipadamente planejadas. É o administrador norteando todo o desenvolvimento da sua equipe, seja ele conduzindo e motivando os empregados, direcionando as metas da organização, fazendo aqueles ajustes necessários, aqueles pequenos ajustes, estabelecendo a comunicação, tanto a comunicação entre talvez os diretores ou a comunicação necessária entre os níveis hierárquicos, solucionando conflitos e gerenciando as mudanças necessárias para aplicar talvez um novo processo ou uma mudança organizacional que ele venha colocar. E por último, é o controle. É verificar se tudo está sendo feito conforme o planejamento, levantando as faltas, conseguindo compreender tudo o que está acontecendo de errado. Para quê? Para que ele consiga reparar isso e recomeçar talvez de novo as atividades. Planeje de novo. Como é que ele faz? A primeira coisa é medir o desempenho. A coisa mais importante é que ele consiga e que ele desenvolva e tenha parâmetros para que ele possa saber aonde a empresa está indo e que ele tenha os pontos de controle. Peter Drucker fala que se pode ser medido, pode ser melhorado. Quando a empresa e quando o administrador entende como está esse desenvolvimento, ele consegue saber exatamente aonde ele vai conseguir melhorar. Depois, estabelecer comparações. É definir, a empresa está indo bem? O que é o bem? O bem para a empresa talvez seja conseguir lucratividade. Às vezes o bem para a empresa é melhorar a sua imagem institucional, ou melhorar uma marca, ou vender mais produtos. E depois, tomar ações para melhorar o desempenho. Então, cabe ao administrador fazer todo o gerenciamento de todo esse contexto organizacional para que ele consiga sempre melhorar o desempenho organizacional. Tudo aquele que ele conseguiu medir, ele tem que propor ações para melhorar.
Agora, a gente vai pensar em como o administrador ele pode mensurar resultados, ou seja, como ele pode medir esses resultados. A gente não vai entrar ainda nas ferramentas próprias, isso a gente vai aprender nas próximas aulas, mas a gente vai aprender 3 conceitos que são utilizados, às vezes eles são pedidos em concurso e sempre confunde um pouco a pessoa na realização da prova. Esses conceitos são eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, ela tem como foco o custo, fazer aquela atividade com o menor custo possível, ou seja, da melhor maneira possível, otimizando todos os resultados, maximizando a produção, talvez com um custo menor de produção ou com um uso menor dos recursos à sua disposição. E ele geralmente ocorre no nível operacional. Por quê? Porque a otimização de recursos ela acaba sendo no nível operacional, porque são eles que trabalham diretamente com esses recursos. A segunda coisa é a eficácia. A eficácia, ela busca atingir um resultado. Então, o resultado, a pessoa conseguiu atingir, a empresa atingiu o resultado, pronto, ela foi eficaz. Agora, ela conseguiu atingir o resultado com o menor uso de recursos, menor uso de mão de obra, ela foi eficiente. Geralmente, a eficácia ela ocorre no nível tático. Por quê? Porque é a média gerência que consegue estabelecer essas metas. E por último, um conceito que hoje está sendo muito mais utilizado e muito mais cobrado é a efetividade. A efetividade ela trabalha do impacto das ações da empresa num longo tempo. Ou seja, enquanto aquele resultado que ela conseguiu, ele consegue ser perpetuado dentro de um contexto organizacional. Ou com qual qualidade aquele objetivo ele foi atingido e se essa qualidade ela foi percebida pelos stakeholders, as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, os funcionários, os clientes, os acionistas. E essa decisão, ela geralmente, essa efetividade ela ocorre num nível estratégico. Por quê? Porque são eles que tomam as decisões a longo prazo. A efetividade ela é medida dentro deste longo prazo. Agora, a gente vai estudar os ambientes da organização. Vocês já pararam para pensar que uma empresa ela não pode ser considerada se ela não for analisada dentro de um ambiente? O que é uma grande empresa? O que é uma grande cidade? São Paulo é uma grande cidade? Ela é maior. Por quê? Porque a gente tem comparada com ela outras cidades que estão dentro de um ambiente que a gente chama, por exemplo, o Brasil. E como a gente mede as organizações? As organizações elas também estão inseridas no ambiente. A primeira coisa, o ambiente organizacional é o conjunto de forças, tendências, instituições, tanto externas quanto internas, à organização que tem potencial para influenciar o desempenho organizacional. O desempenho de uma organização ele não é só influenciado pela capacidade que ela tem de produzir ou pela capacidade que ela tem de gerar lucro, também pelo contexto que ela está inserido, como, por exemplo, o contexto econômico e outros contextos que a gente vai ver agora nesse desenho. Põe na tela, por gentileza. A primeira coisa que a gente pensa é o ambiente contextual. É todo esse macroambiente que vocês podem ver que todas as empresas estão inseridos. Nelas estão os fatores demográficos, que é a questão de população, nível de população, renda da população, como é o critério de ajuntamento, densidade demográfica. O próximo são os fatores culturais, como essas empresas, como essa população entende a empresa, como são os fatores de consumo dessa população. Depois os fatores econômicos, qual que é o PIB do país, qual que é o nível de estabilidade econômica, como funciona todas as questões de câmbio, variação de moeda. Depois os fatores político-legais, como é o ambiente legal, qual é a rigidez da lei, o quanto essa lei cobra da organização, como por exemplo, direitos trabalhistas, direitos sociais, o quanto o governo interfere ou não dentro dessa empresa.
Depois nós temos os fatores tecnológicos. Qual que é o nível de informação que essa comunidade e que essa empresa dentro dessa comunidade tem à sua disposição? Qual que é o desenvolvimento tecnológico? Qual que é o nível de informação que tem disponível para essa empresa? Aí depois a gente passa para esse ambiente mais micro, o ambiente operacional, que são as pessoas que atuam e que os agentes que conseguem atuar diretamente dentro da empresa. Os primeiros deles são os concorrentes e os fornecedores. Os concorrentes, às vezes, eles determinam um preço se ele for um concorrente maior. Se for um concorrente menor, ele está disputando com você uma fatia do mercado. O segundo são os fornecedores. Qual é a qualidade desses fornecedores? O quanto ele consegue fornecer para você? Será que eles determinam o preço? Será que você determina o preço para eles? Será que você tem à sua disposição a quantidade necessária de produto que você poderia consumir? Depois, os clientes. Os clientes são eles que determinam para você o que você quer, o que você tem que ser vendido, ou seja, o que eles querem comprar, qual é o potencial, qual produto é bom, qual produto não. E influencia também diretamente nas decisões da empresa. Uma empresa tem que fornecer para o cliente os produtos que eles querem, seja um produto físico mesmo ou um serviço. Depois, as instituições financeiras. Geralmente, as instituições financeiras são elas que determinam a disponibilidade de crédito, taxa de juro, disponibilização de recurso para a empresa investir, como vai ser talvez o prazo de negociação que essa empresa consegue, um prazo maior para um pagamento de matéria-prima, a possibilidade dessa empresa ter capital de giro na mão. Depois, a influência dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são desde mídia, jornais, televisão. Por quê? Porque eles têm a capacidade de influenciar os consumidores, eles têm a capacidade de influenciar depois os grupos sociais na formação de uma imagem positiva ou negativa, uma posição de estabilidade econômica, uma posição de satisfação com o governo ou com a imagem institucional dentro da empresa. E por último, os grupos sociais. Entram aqui, por exemplo, associações de consumidores, o que eles pensam sobre a sua empresa, o posicionamento da sua empresa diante dos sindicatos e como eles conseguem influenciar as decisões dentro da sua organização. Qual é, por exemplo, se a gente pensar na CUT, como a CUT, enquanto sindicato, ela consegue influenciar a decisão empresarial. Ou se a gente pensa, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Autônomos. Qual dos dois teria uma função maior ou impacto maior dentro da empresa? Claro que a CUT é um sindicato que está muito mais organizado e tem uma abrangência muito maior. E por último, dentro desse círculo menor, aqui é a capacidade de organização da empresa. É aqui que ela consegue decidir o que ela pode fazer dentro do seu ambiente interno. As empresas, elas podem adotar 3 tipos de estratégia: monitoramento do ambiente, adaptação do ambiente e reação ao ambiente. Ou seja, como a empresa vai trabalhar nesses 3 ambientes que a gente acabou de estudar. A primeira é o monitoramento do ambiente, tem como objetivo perceber os primeiros sinais de mudança nos fatores que vão influenciar a pessoa. A empresa, ela não pode esperar que aconteça uma mudança econômica só para depois reagir. Ela tem grupos que a gente chama grupos de inteligência competitiva que busca antecipar o que vai acontecer para que ela já possa tomar ações antes para se precaver, para precaver o seu lucro, para que ela consiga talvez ter um posicionamento melhor no mercado, entender as tendências de mudança do mercado. Depois é a adaptação ao meio ambiente. Como ela pode, diante de um grau de incerteza, utilizar estratégias. Quanto mais incerto é esse ambiente organizacional, mais a empresa ela tem que tomar ações para se adaptar. O primeiro é transposição de fronteiras. É como ela vai se relacionar dentro do ambiente externo da empresa. Por exemplo, a empresa atuando junto
com o governo, a empresa trabalhando junto com o sindicato. Depois, são parcerias interorganizacionais. São duas empresas que, por algum motivo, elas cooperam dentro de um canal de distribuição, por exemplo. Para reduzir os custos, as duas empresas utilizam o mesmo canal de distribuição, ela utiliza o mesmo caminhão para levar o produto até o supermercado. Elas estão reduzindo os custos com essas parcerias. E depois, fusões e joint ventures. Então, a empresa ela não tem só ligação num canal, como é na parceria. Elas se fundem mesmo, elas alinham os seus objetivos organizacionais para que elas possam ou acessar um novo mercado ou para que juntas elas tenham força de vencer uma nova característica institucional que ela está submetida. E por último, estratégias de reação. A primeira são ações de relação pública e de responsabilidade socioambiental. São ações voltadas para a melhoria da imagem institucional da empresa, como ela é vista dentro desse ambiente econômico. A segunda são ações legais e ações políticas, elas se precavendo tanto judicialmente para evitar que uma outra empresa, por exemplo, cause um dano nela, ou ações de políticas de melhoria para criar um outro nível de percepção, tanto dentro da empresa, que vai influenciar a sua imagem externa. E depois, coalizões ou associações. São essas empresas juntando com outras empresas para trabalhar a imagem institucional da empresa. Como, por exemplo, seria as empresas de aviação se juntando para cobrar ao governo sobre políticas de voos mais seguros ou políticas de redução de preço ou políticas contra outra empresa internacional que queira se instalar dentro do país. Vamos agora partir para as questões comentadas. Ou seja, como o conhecimento que a gente aprendeu dentro dessa aula, ele pode cair no concurso. Vamos às questões? 2013, FCC, TRT 5ª Região, Analista Judiciário. Referem-se respectivamente ao planejamento tático e estratégico, o que consta em 1. O planejamento de curto prazo e refere-se geralmente à operação específica. 2. Trata-se de objetivos globais e definidos no longo prazo. 3. Traz geralmente objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as áreas da organização. A número 1, quando a gente trata de curto prazo, nós estamos falando de planejamento operacional. Então, essa estaria errada. A número 2 trata de objetivos globais definidos no longo prazo. Esse seria o planejamento estratégico. Então, ela está correta. E a número 3 traz geralmente objetivos divisionais ou departamentais relacionados com as áreas da organização. Esse seria o planejamento tático. Ela está correta também. Vamos à resposta. Está correto o que consta em alternativa D, A2 e A3. Muito obrigado. Bons estudos para vocês e até a próxima.